podcast CNA na Escola. Ser bilíngue é pra já. Não é a mesma coisa, mas até poderia ser. Assim como existem os selos do Inmetro para testar a qualidade e a conformidade de diversos produtos em relação à segurança, para testar o nível de fluência do inglês e de outros idiomas, existe uma série de certificações internacionais. O CNA é parceiro da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que é uma das instituições mais renomadas do mundo em relação às certificações de proficiência. E hoje, os estudantes do CNA na escola têm esse canal à disposição. Para falarmos mais sobre a importância das certificações, hoje conversamos com Daniela Lombardi e Alberto Costa. Eu sou Keila Prado, editora e consultora de comunicação, formada em letras pela USP, e convido você para estar com a gente nessa troca de ideias. Digam lá, Dani e Alberto, de onde vocês vêm e para onde vocês vão? Eu sou a Daniela Lombardi, eu trabalho no CNA há 13 anos, assumi diversas funções lá e hoje eu gerencio a área de projetos internacionais que cuida da certificação. E a primeira coisa é que eu não sou da área de letras, de inglês, eu sou formada em biologia, mas eu fui me especializando ao longo dos anos em coordenação de projetos. E a aplicação das provas é um grande projeto. Mas o meu amor pelo inglês e por línguas vem de muito tempo. Desde pequena eu quis aprender inglês, mas eu estudava em escola pública. E Sim. Lá era aquele verbo to be e só. Eternamente. Eternamente. Então eu lembro que quando eu comecei a fazer estágio, eu juntei 5 pagamentos do meu estágio para comprar uma TV com tecla SAP, para eu poder ver as minhas séries em inglês com as legendas em inglês e começar a aprender sozinha. Até que eu consegui fazer um curso, fiz 4 anos de curso todos os dias e fiz a minha certificação no final. Então foi a grande realização daquele sonho de pequena, tirar o FIRST, tirar o FCE, que na época era só o FCE, né? Olha só. Cuidar disso no CNA para mim é conseguir fazer com que pessoas, alunos CNA do Brasil todo tenham essa mesma oportunidade que eu tive. Então, para mim, é uma realização maior ainda daquele sonho meu de inglês, de aprender inglês, de falar inglês, de viajar, enfim. Então, esse é um pouquinho de onde eu vim e para onde eu estou indo. O meu objetivo hoje é levar a certificação para onde eu conseguir dentro do nosso país aqui. E você, Alberto, conta um pouquinho pra gente de onde você vem e para onde você vai. Certo. Eu estou em Cambridge Assessment English há quase 5 anos e eu tenho uma ligação muito estreita, de certa forma, com os produtos da universidade, né? Os certificados, os cursos de qualificação para professor. Eu sou da área de letras e toda a minha vida ela está ligada, está atrelada ao estudo e ao ensino da língua inglesa. Eu comecei a estudar inglês aos 13 anos de idade porque era um desejo, eu gostava muito de música e aos 13 anos eu me matriculei num curso em Recife e logo na sequência eu comecei a me envolver em dar aulas particulares, aulas para pequenos grupos e comecei aos 18 anos como professor e nunca parei nessa profissão. Então, quando eu ingressei nessa profissão, eu decidi então me formar, me especializar e uma das qualificações que eu tenho inclui um curso de formação de professores que eu fiz na Inglaterra nos anos 90 e a partir daí eu comecei a trabalhar como tutor das qualificações de Cambridge Assessment English para professores. Qualificações, hoje elas têm nome de CELTA, de Delta, elas tinham outro nome na minha época, mas são qualificações equivalentes e eu nunca parei desde então. Então, entrar no escritório de Cambridge Assessment English em 2015 meio que foi um caminho natural, porque eu já trabalhava preparando alunos para os exames, preparando professores para as qualificações e também para os exames, e é algo que eu gosto muito de fazer. Legal, é muito interessante ouvir a história de vocês dois. Eu acho que ela se assemelha a de muitas pessoas no Brasil. Tem o desejo de aprender um segundo idioma e um desejo de aprender o inglês. Ou seja, a gente
você tem que ir por você, né? E durante muito tempo o inglês, ele não era tão efetivo dentro das escolas, especialmente das escolas públicas, né? A gente sabe que ao longo aí dos últimos 20, 30 anos, isso é algo que tem sido construído por meio de políticas públicas e por meio também da força de vontade de muitos professores, pedagogos e educadores. Então, hoje a gente tem um cenário até muito privilegiado, porque o acesso às tecnologias trazem a língua dentro da casa das pessoas, na palma da mão dos nossos alunos, e isso por muito tempo não foi uma realidade. Mas, começando aqui as nossas perguntas, a gente começa a estudar inglês, né? Começa todo mundo mais ou menos pelo verbo to be, a gente vai aprendendo os artigos e chega um momento, quando você já está num nível avançado, que a gente começa a falar das certificações internacionais. E isso começa a permear o universo dos estudantes, né? Então, vamos começar com duas perguntas básicas. O que são as certificações internacionais e para que servem? Você pode responder, Alberto? Sim, com prazer. Bom, primeiro, o que são as certificações internacionais? Quando você começou aqui a gravação, você mencionou, por exemplo, algo equivalente ao Inmetro, não Sim. é? As certificações internacionais, elas têm, na verdade, essa função de dar ao aluno uma série de benefícios, mas principalmente de dar um atestado de que o aluno atingiu uma série de competências e habilidades numa língua estrangeira. Hoje, a gente tem um quadro que é a nossa referência internacional, que ele já vai completar 20 anos, mas esse sistema de avaliação, ele não foi sempre assim como é hoje, onde a gente tem um mapeamento das habilidades e tal. Então, as certificações, elas vêm como uma maneira de dar um caminho. Hoje a gente tem muito mais certificações do que a gente tinha no passado. A Dani falou, né, que na época dela Sim. era o FCI. Hoje esse exame tem um outro nome, ele é chamado de B2 First, mas a gente tem vários outros exames antes do FCI. E a ideia da certificação é criar caminhos e criar como se fossem degraus que o aluno vai galgando ao longo do seu aprendizado da língua. E a grande vantagem hoje em dia é que cada degrau que ele atinge, ou seja, cada certificação internacional que ele consegue no seu aprendizado, esse reconhecimento de que ele atingiu um determinado nível é compreendido globalmente. Porque todo mundo hoje, não importa nem mais a língua que você estude, a escala é a mesma, né? A gente usa as letrinhas A1, A2, B1, B2, C1, C2, porque são os parâmetros de níveis. Então, se você vai estudar não só inglês, mas alemão, francês, espanhol, japonês, tudo usa a mesma escala, né? São mais de 40 línguas hoje que usam essa escala internacional. Então, as certificações, elas trazem esse primeiro benefício para o aluno, não é? De indicar internacionalmente aonde ele está. Sim. E a segunda pergunta que você fez foi para que servem as qualificações, não é isso? Bom, elas têm um benefício imediato para o aluno de indicar, por meio de uma instituição isenta, né, que não está dentro da escola deles, mas trabalha em parceria com a escola deles, de que eles atingiram um determinado nível. E esse nível é um parâmetro que é externo. Então, isso dá uma garantia, uma confiabilidade de que o aluno está realmente galgando alguns passos. O outro benefício é quando o aluno, por exemplo, ele atinge um determinado nível e vai precisar usar essa certificação para um fim, seja ele acadêmico ou profissional. E aí a empresa ou a instituição, ela universitária, né, ela pode exigir um determinado nível. E a certificação é uma maneira de provar que o aluno atingiu esse nível, né? E geralmente, tanto a empresa ou a instituição de ensino superior, ela vai querer uma comprovação de uma instituição que tem um reconhecimento, né? Que o instrumento utilizado tem uma confiabilidade. Então, esse é um dos benefícios também da certificação, né? E tem vários outros que a gente pode ir falando ao longo da entrevista. Claro. Daniela, eu queria que você falasse um pouquinho, do ponto de vista do CNA, o que é ter um parceiro nessas certificações, como é a Universidade de Cambridge, ou seja, uma universidade com grande tradição no mundo acadêmico. Claro, a gente está como
com a parceria com a Cambridge Assessment há 5 anos. E quando a gente começou esse processo de aplicar a certificação internacional ao final do nosso curso, a gente procurou uma instituição que fosse reconhecida internacionalmente, que tivesse base forte no ensino e na certificação de inglês. Então, a gente foi procurando e a gente tinha uma relação muito próxima com a Cambridge já, e foi muito natural ter essa parceria e ser parceiro deles. Eles têm muitos valores parecidos com o do CNA, então uma das coisas que eles falam muito, eles batem muito na tecla, é a justiça, a ética, que são os princípios do CNA. Então, qualquer aluno no mundo inteiro tem que ter a mesma chance na hora que ele estiver ali fazendo a prova. Então, tem que ter a mesma condição, tem que ter a mesma tamanho de carteira, ter acesso às mesmas informações. Então, a justiça foi uma coisa que pegou muito quando a gente foi escolher, porque é o que a gente queria. A gente tem CNA em São Paulo, em capitais, em grandes cidades, mas tem em cidades pequenas que aquele aluno ele precisa saber que ele está tendo a mesma chance que outros no Brasil, na China, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo. Então, a escolha foi muito natural. Os princípios são muito parecidos e a nossa convivência é muito tranquila, sempre foi. A gente brinca muito, a gente é parceiro mesmo, não é só uma coisa profissional. A gente acabou tendo uma parceria aí para a vida, para muito tempo, né? Uma coisa que combina muito com o CNA. Que ótimo. Bom, o Alberto, ele já comentou na fala dele que existem vantagens para uma pessoa obter, quando ela obtém esses certificados, né? Então, ele falou do meio acadêmico e falou também da vida profissional. Eu já vi muitos currículos de pessoas que estão se candidatando para trabalhar que colocam em inglês, avançado, nível, e aí colocam o número do certificado. E no mundo acadêmico, quem vai fazer mestrado, doutorado, você tem que ter certificados de proficiência, se não em 1, em 2, em 3 idiomas, né? Dependendo do nível que você está trabalhando. E esses certificados, eles são extremamente importantes para isso. Mas no nível que a gente trabalha no CNA na escola de estudantes, a gente está falando de estudantes de ensino fundamental e médio, quais são as vantagens que vocês veem para esses alunos? Existe uma motivação maior na aprendizagem ao querer atingir determinados níveis de proficiência? Sim, a Dani falou um ponto muito importante, que é esse aspecto de justiça. E dentro desse aspecto de justiça que a gente fala, a gente tem também a questão de quando o aluno está no início do aprendizado, né, nos níveis mais iniciais, é importante que ele tenha acesso a um instrumento e que ele conheça bem o que é que esse instrumento vai avaliar quando ele chegar no momento de fazer o exame. Então, eu também falei antes que existem vários outros exames antes que o aluno chegue no nível B2, que é o exame FIRST, né? E uma vantagem de ter esses outros degraus antes de degraus mais altos, né, que têm maior relevância e impacto na vida do aluno, o aluno praticando para tirar as certificações de níveis mais iniciais, ajuda o aluno a adquirir a confiança, a estruturar o seu aprendizado, ajuda a instituição também a estruturar o currículo com alvo no desenvolvimento de certas competências atreladas a cada nível desse quadro comum que a gente utiliza como referência. E também um aspecto muito importante desse desenvolvimento, e aí eu vou usar uma metáfora para ilustrar, é quando, por exemplo, alguém diz para você, olha, daqui a um mês você vai ter que correr uma maratona. A maratona tem 40 e poucos quilômetros, né? Então, daqui a um mês você não tem tempo de se preparar para correr uma maratona. Você vai precisar aí de mais tempo. Se você não vem praticando, você vai precisar de mais tempo para correr essa maratona. Então, se alguém diz para você, olha, daqui a 2 anos você vai correr uma maratona, você tem aí várias maneiras de se preparar para isso e alguns passos antes do tempo e da duração, né, dos quilômetros de uma maratona. E é isso que as certificações fazem quando o aluno está no nível inicial na escola, na educação básica. Ele vai se preparando para as certificações de níveis mais iniciais e aí quando chegar o momento de ele estar pronto para provar que ele tem as competências de um nível B2 ou C1, que são os níveis mais avançados, e o nível C2, ele já tem certeza de que ele desenvolveu uma quantidade de habilidades e vai se sentir seguro naquele momento. Ou seja, é algo progressivo, que ele vai passando de etapa por etapa. Exato. Então, nesse sentido, um aluno do CNA na escola, ele deve se preparar para essas provas de certificação, tendo em vista cada etapa do curso que ele está? Isso seria ideal. Não é? A gente tem um
um portfólio bem variado de exames que atendem a diferentes faixas etárias, né? Desde crianças que estão ali no Fundamental 1 até os adolescentes que estão no Fundamental 2. Então, se a gente consegue estruturar a certificação dentro do currículo e conseguir um espaçamento entre um exame e outro, o aluno vai ter tempo e a instituição também vai ter tempo de fazer uma preparação dentro do currículo para que as aulas, o conteúdo, as habilidades levem a esse desenvolvimento passo a passo, né? Então, a gente usa muito essa expressão que são vários degraus. É realmente um passo a passo até que você atinja as certificações de níveis mais altos. Na minha época, eu aí vou falar um pouco como a Dani falou, só existiam 2 exames, né? Que era o FIRST, chamado FCI na época, e o Proficiency, chamado CPI. E eu lembro que eu estudava muito para chegar no nível de tirar o exame FCI, mas eu fazia simulados, os recursos eram muito difíceis de você conseguir naquela época, sem internet e tudo mais, né? Assim, então, eu lembro que era muito difícil saber se eu estava pronto ou não. Hoje a gente tem maneiras mais claras de saber o quão pronto o candidato está quando ele chegar no nível mais alto. Essa informação fica clara para o aluno, né? Fica clara para o professor e também para a instituição CNA. Eu estou aqui pensando, a gente tem falado muito sobre os alunos, mas eu imagino que hoje nas salas de aula do Brasil, muitos professores não tenham feito na sua época um exame de certificação, não tenham obtido um certificado. Se um professor hoje quiser fazer o exame, ele tem um processo para buscar, ele pode escolher para qual certificado ele vai fazer a prova, ou ele faz uma prova e a partir daí se dá o nível dele. Tem como vocês explicarem um pouquinho para os nossos professores? Bom, o primeiro passo quando você ainda não tem uma certificação primeiro fazer um nivelamento, né? Então, um teste de nível. O nivelamento, ele está dentro do mapeamento, né? Para saber aonde você está e qual vai ser o seu próximo ponto de partida. Então, uma vez que a gente tem um nivelamento, a gente tem como indicar melhor o caminho para a preparação para uma dessas certificações. Uma outra opção também é quando o candidato, o professor, ele pode fazer um exame multinível, na verdade a gente chama de teste, e esse teste multinível vai dizer aonde ele está nesse momento, e a partir daí ele pode traçar estratégias para pensar em determinados alvos. Qual seria meu próximo alvo? Seria o nível B2? Ou seria mais acima, o nível C1 ou até mesmo o nível C2? Então, isso hoje a gente tem como dispor, né, diferentes instrumentos para que o professor saiba onde ele está. A partir daí, é preciso que ele faça um planejamento de estudos mesmo. Esse planejamento de estudos vai incluir, como passo número 1, simulados, porque ele precisa se familiarizar com o exame, né? Quais são as questões, quanto tempo cada questão leva, quanto tempo cada componente leva, e se ele consegue ou não atuar dentro de cada tempo pré-estabelecido para cada componente do exame. E também hoje há uma quantidade grande de materiais e recursos que o professor pode usar para a sua própria preparação, não é? Além dos exames que a gente prepara, a gente também dispõe de uma série de ferramentas de acesso gratuito que ajuda nessa preparação para alunos e também professores. O nosso site tem uma série de ferramentas que ajudam o professor, desde desenvolver, por exemplo, habilidades de escrita. Existe uma ferramenta gratuita que ajuda o professor a ter feedback imediato da sua habilidade escrita. E outras ferramentas para praticar as outras habilidades também. Para alunos e professores, o aluno quer desenvolver a compreensão auditiva mais além do que ele já faz com os recursos do CNA, que tem uma plataforma bastante diversificada de recursos, né? E material didático também. Sim. Então, além disso, ele pode usar as ferramentas do site para desenvolver habilidades de leitura, compreensão auditiva, oralidade e escrita. Dani, conta um pouquinho pra gente como que é essas certificações, então, para os professores do CNA. É o mesmo processo que o Alberto discorreu? É muito parecido. Então, o professor CNA, ele tem acesso a fazer o exame a um custo bem mais barato do que no mercado. A gente tentou colocar isso para ficar mais acessível. A gente sabe que professor de inglês no Brasil não é
profissão mais rentável, mais, né? Tá longe disso. Mas é um investimento, né? Além da realização do professor, ele está investindo na carreira dele. Então a gente tentou colocar um valor bem acessível e os recursos que o Alberto mencionou ajudam muito. Então um professor que está ali na sala de aula, no CNA, ele não precisa necessariamente fazer um curso específico para fazer a prova, gastar com isso. Ele se prepara usando os recursos do site do CNA, do site da Cambridge. Grupinhos de estudo na escola, tem várias escolas CNA que fazem grupinhos com os professores entre escolas e eles vão se preparando para fazer o teste que eles entendem que eles estão mais próximos do nível. Então, a gente tenta fazer com que quanto mais professores fizerem a certificação, melhor vai ser aquele profissional para ensinar os nossos alunos a também chegar na certificação. Então, é uma coisa que a gente tem investido muito, é colocar a importância disso para a escola. Então, franqueado, supervisor, olha, é importante que o seu corpo docente aí, que seus professores todos tenham a certificação. É bom para venda, então quando eu vou vender um curso do CNA, eu falo, olha pai, seu filho está estudando em uma escola que todos os professores são certificados pela Cambridge English. Então, é um discurso bom na hora de vender o curso para todo mundo, né? Para tanto CNA na escola quanto para pais na escola normal. E é uma realização desse professor para ele e para a carreira dele. E você tocou num ponto bem importante, Daniela, que é o fato de os certificados serem pagos, né? A gente não tira nenhum dos certificados que existem hoje no mercado, e se eu não me engano, de nenhum idioma, sem um investimento financeiro. Por que esses certificados são pagos? Eles, de certa forma, parecem caros, né? Para muitos professores, porque a Dani tocou num outro ponto importante, né? No Brasil, especialmente, o professor não é o profissional mais bem remunerado da nossa escala de profissionais. Então, por que eles são pagos e por que eles são tão caros? Então, o certificado, ele é pago, ele tem o serviço por trás dele de uma instituição que cria a prova, que despacha a prova, no caso da Cambridge, lá da Inglaterra para o Brasil. No CNA, a gente conseguiu proporcionar para o público, ao final do nosso curso de inglês hoje, depois dos anos de inglês, o aluno ele pode fazer o Beat You First sem pagar. Então, é uma coisa que o franqueador tem investido muito. Então, a nossa intenção é propiciar o certificado para mais pessoas que a gente conseguir. Então, ao final do curso CNA, o aluno pode fazer a certificação sem pagar e professores e outros alunos e alunos de escola pública, eles também podem fazer as outras certificações pagando um valor mais baixo. Nossa intenção é que os alunos consigam atingir um nível bom e consigam ter acesso à certificação. Então, quem não conhece, se eu chegar hoje para alguém e falar, olha, o certificado custa tanto, a pessoa vai se assustar. Claro. Porque é um valor alto. Mas se ela entende o que aquilo vai fazer para a vida dela, é um certificado que não tem validade. Então, uma pessoa que faz hoje, como eu fiz há anos-luz atrás aí, o certificado continua valendo. Então, é um investimento, né? A gente diz que não é um gasto com o certificado, é um investimento na carreira, no futuro daquele aluno ou daquele professor. Eu posso acrescentar Claro, Alberto, claro, vamos lá. Acho que a Dani falou super bem, né? Essa questão do preço versus valor. Na verdade, quando a gente pensa assim no professor, né? Que ainda não tem uma certificação e vai querer fazer esse investimento, é um investimento que não é só financeiro, é um investimento de tempo, de estudo, mas que isso reverte bem para a sua carreira e seu desenvolvimento profissional, né? Primeiro que o que vai acontecer com esse professor, e aí eu falo pela minha própria experiência, sendo brasileiro, aprendendo inglês, né, como uma língua estrangeira e fazendo a certificação, a primeira impacto que isso vai ter positivo no professor é a autoconfiança. Então, um professor que passou por um processo de avaliação internacional e ele foi aprovado, ele se sente muito mais confiante para poder exercer a sua função na sala de aula, né? Então ele vai ter mais autoconfiança para aquelas perguntas mais difíceis. Quanto mais altos os níveis o professor vai ensinando, mais vem as perguntas difíceis, né? Então, se o professor passa pela certificação, isso é uma prova de que ele está estudando para estar preparado para deixar esse aluno bem seguro nas respostas que ele vai dar durante a aula, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto é o reconhecimento que isso tem
em todos os âmbitos dentro da área, né, ou mesmo fora da área de ensino de inglês. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã, mas se você tem o seu certificado e o CNA dando essa oportunidade de o professor tirar o certificado agora a um custo menor, isso é muito importante para o professor colocar como objetivo, porque muitas vezes isso não acontece em todos os lugares, em todas as instituições. Então, aproveita a oportunidade, professor, colega professor, se prepara, tira a sua certificação, isso vai te dar uma autoconfiança muito grande na sala de aula. E por trás desse certificado existe assim uma rede enorme de pessoas que estão envolvidas tanto na elaboração, sejam as pessoas que elaboram as questões, né? Todas as questões dos exames, elas passam por um pré-teste. Então isso aí inclui um corpo enorme de pesquisadores que vão levantando esses dados e tendo a segurança de que as questões, né, os itens que vão para o exame real, eles já passaram por uma validação com alunos de verdade, prestando fazendo aquelas questões, né, e fazendo as estatísticas aí de confiabilidade das questões. Existe também uma parte logística que ela existe principalmente para dar justiça e segurança, porque essas duas questões têm que andar juntas num certificado, né? Então é preciso que haja justiça, ou seja, todo candidato ele tem a mesma oportunidade, né? Então isso coloca todos num grau de equidade, e também tem a questão da segurança. Quem reconhece os nossos exames? Em geral, mais de 23 mil organizações, sejam elas universidades, empresas, né, colégios. Então, para que a gente tenha esse reconhecimento da sociedade em geral, é preciso que haja um grau de segurança muito grande. E o grau de segurança impacta em todos esses custos que a Dani falou. Mas é o valor agregado a isso, né, do reconhecimento, do desenvolvimento profissional do professor, que vai fazer a diferença. Então, professor, vamos nos preparar, vamos ter as certificações, é uma oportunidade única para vocês. Eu estou falando por experiência própria. Sim, sim. E pensando exatamente nesses outros profissionais, porque o Alberto e eu nos formamos em letras, então você naturalmente já tem um segundo idioma que você trabalha o tempo todo. Mas a Dani, que vem de uma formação, por exemplo, na área de biológicas, eu imagino que você não tenha tido inglês ou qualquer outro idioma na sua formação universitária. E isso ocorre, não é verdade, com todos os outros profissionais. E aí eu me pergunto o seguinte, a gente tem falado aqui em alguns episódios que o inglês ele é algo que permeia a família. Então, eu imagino que muitos pais de alunos, sejam eles engenheiros, médicos, dentistas, psicólogos, podem estar aqui ouvindo agora e falando assim, nossa, eu acho que eu vou também aqui para minha carreira tirar uma certificação para ter aqui o meu nível de inglês. O CNA pode ajudar os pais dos alunos? A Cambridge tem um programa ou algo assim que vocês indicariam para esse profissional que não é o aluno de fato, mas que tem contato com essa possibilidade? Que caminho que essa pessoa faz? Então, do lado do CNA, a gente tem tantos cursos que eles podem fazer, mas se o intuito for fazer a certificação só, para ter aquela cerejinha no bolo ali naquele currículo, tem tantos os recursos no site da Cambridge, como o Alberto falou, tem cursos rápidos de fazer um preparatório de 6 meses, você estuda, se prepara para maratona ali durante 6 meses e chega no dia da maratona bem mais preparado. Tem recursos diversos que esses profissionais podem fazer, começando por entender em qual degrauzinho ele está. Sim. E isso, tanto a Cambridge quanto o CNA podem ajudar fazendo um teste de nível. Para saber, olha, você teve um inglês ali macarrônico na escola, na faculdade, foi aprendendo sozinho e chegou ali. Então, faz esse certificado primeiro, faz essa prova que você já vai ver como funciona, o que ela vai te trazer de benefício pessoal e profissional, e vai pegando o gosto, fazendo as outras certificações. Sim. Então, eu acho que tem muitos pais de aluno que estudam no CNA, enquanto a criança está fazendo aula, o pai está ali também fazendo, e é isso, ele pega gosto, né? Ele vê que a criança está aprendendo, que o filho está aprendendo, que o filho vai ter uma oportunidade diferente, de repente, do que a dele, e ele tem vontade de fazer. Então, o CNA pode ajudar dessa forma, dando os instrumentos, o valor, né, o exame com um preço mais acessível, para
propiciar isso, para fazer com que a família toda tenha a certificação, todo mundo tenha várias cerejinhas ali no bolinho deles. Que legal. Isso faz todo sentido, Dani. É importante pensar que o inglês não é uma matéria da escola. O inglês, ele é um instrumento que viabiliza oportunidades para adolescentes e principalmente para os adultos, né? Os pais que tomam a decisão de ir para a instituição, estudar, né, fazer o programa aí do CNA, eles vão estar dando um grande exemplo para os filhos primeiramente, porque muitas vezes o que acontece é que muitas mães e pais não tiveram a oportunidade que eles hoje podem prover para seus filhos. E eles sentem isso, né? Sim. Então, quando eles provêm essa oportunidade para os filhos, eles estão pensando, eu não quero que meu filho passe pelo que eu estou passando no momento por não ter inglês. Mas começar nunca é tarde e é um momento de você encarar, né, que aprender a língua não é nenhum bicho de 7 cabeças, muito menos fazer a certificação, né? E falando do que Cambridge pode oferecer, o portfólio é bastante variado, a gente tem certificações para todas as faixas etárias e a gente tem também o teste multinível LinguaSkill que ajuda o aluno, né? Muitas vezes no momento ele não vai precisar de uma certificação de tanto prestígio no momento, Sim. mas ele tem uma oportunidade de fazer um teste e provar suas habilidades para uma necessidade mais imediata. Então, além disso, a gente tem uma gama de recursos que são disponibilizados gratuitamente. A Dani falou muito bem, né? Que isso se soma ao que o CNA já oferece. Então, tem oportunidade para as mães e para os pais. Vamos lá estudar inglês. Que ótimo, que ótimo. Agora, no Brasil existem uma série de certificados de proficiência, né? Existe uma grande diferença entre eles? Ou não existem diferenças nessa coisa do A1, B1, A1, A2, B1, B2, C1, C2? Como que funciona isso? Bom, existem diferenças sim. Em relação à escala, ela é universal, né? Então, ela não muda. Sim. Então, a expectativa de nível, ela é universal, então isso não vai isso não vai ser afetado, né? Então, o que a gente tem são diferentes testes para diferentes propósitos. E aí eu gosto muito de categorizar os testes. A gente tem, por exemplo, alguns exames e testes que são multiníveis, ou seja, o candidato ele não precisa estar num determinado nível para prestar o teste ou o exame. Basta que ele se inscreva e o teste vai diagnosticar em que nível o candidato está. Então, tem testes e exames que têm essa função. Você não precisa estar no nível, mas você presta o exame para atestar em que nível você está no momento. Uma outra categoria de testes e exames são as que têm os níveis pré-estabelecidos. São os degraus que eu estava falando no início, né? Que, assim, para você atingir uma determinada certificação, você conseguir uma certificação, você tem que estar num determinado nível. Para isso, você tem que se preparar. E essas certificações de níveis pré-estabelecidos, a exemplo do B2 First, né, do B1 Preliminary, são certificações que para você ter o certificado, você tem que atingir um mínimo de desempenho. Caso contrário, você não é aprovado e vai ter que voltar a se preparar para poder ter certeza que vai atingir esse nível novamente e conseguir essa certificação. Então, são duas grandes categorias. Para tornar isso um pouco mais concreto, eu vou aqui fazer outra metáfora, que é o teste ergométrico que você faz para saber como está a sua respiração, seu coração, né? E as corridas que têm distâncias pré-estabelecidas, né? 100 metros, 500 metros, meia maratona, etc. Então, assim, os testes multiníveis são mais como um teste ergométrico. Você vai lá e você vai correr até onde você aguenta. Sim. E aí o diagnóstico vai ser, você está aqui no nível A1, no nível A2, no nível B1, etc. Já as corridas, né, que eu falei, a maratona, meia maratona, 10 quilômetros, etc., são níveis pré-estabelecidos e você tem que mostrar que você consegue percorrer isso dentro de um
período de tempo que o exame pré-estabelece, né? Se você não consegue ter esse desempenho, então você não está no momento ainda de ter essa certificação. Você vai precisar se preparar um pouco mais para poder atingi-la, né? Então, são vários, a gente chama de exam boards, que são essas instituições que elaboram os exames, né? Existem várias que atuam no mundo, no Brasil também. O que a gente sempre recomenda é checar bem a reputação da instituição que está elaborando esse exame e vai fornecer esse certificado. E aí é onde entra o reconhecimento, né? Então, o certificado tem que ter um reconhecimento para que dê ao aluno esse grau de confiabilidade, justiça e segurança. Você quer complementar alguma coisa, Daniela? Não, eu acho que é isso mesmo. Tem diversos testes de diversas instituições, todos têm o seu valor. Então, a pessoa precisa saber o que ela quer. Se ela quer só o teste ergométrico, como o Alberto falou, se ela quer já participar de alguma prova. Precisa saber se ela já tem uma universidade, uma empresa em vista, qual certificado aquela universidade, aquela empresa aceita. Precisa saber datas, valores, tem uma série de coisas. Então, quanto mais a pessoa conhece sobre a certificação, mais ela entende o que é melhor, qual é mais reconhecido e qual é melhor que ela invista o dinheiro e o tempo dela. Claro. Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar para o máximo possível de pessoas, o conhecimento para que consigam fazer a certificação e a certificação melhor para cada caso, né? Sim, sim. Porque cada pessoa tem uma necessidade, né? O Alberto até comentou isso. Pode ser que um pai de aluno que esteja nos ouvindo agora tenha necessidade de ter uma certificação não tão grande assim, algo mais simples, e ele pode começar de passito em passito, né? Não tem essa necessidade de ser algo tão sofisticado de cara, né? Porque parece que quando você vai fazer um teste de nível, você tem que já chegar sendo Shakespeare, e não é bem assim, né? Não podemos começar da maratona. Exatamente, a gente tem que começar assim, né? Correndo 1 quilômetro, né? Depois 2 quilômetros e assim sucessivamente. Mesmo porque a certificação é para dar um bem-estar, um orgulho para a pessoa. Então, se ela escolhe a certificação errada, ela pode ficar infeliz, ela pode... eu não sei inglês, vou desistir disso aí porque eu não passei. Talvez ela não passou porque ela não conhecia a certificação o suficiente, não se preparou o suficiente e não atingiu o que ela precisava. Então, a certificação é para ser um momento gostoso, uma realização. Sim. E não um sacrifício, uma coisa que vai deixar a pessoa desanimada. Por isso a importância de se preparar e escolher o exame certo. Bom, para os diretores que estão ouvindo a gente, eu acho que é muito importante a gente frisar que o CNA, e especialmente o CNA na escola, tem essa parceria com uma universidade de grande prestígio, que é a Universidade de Cambridge. Então, qualquer diretor que queira se associar a esse programa vai ter acesso não só à expertise que o CNA tem e que já é muito reconhecida, mas, sobretudo, a expertise que Cambridge traz e que é, sobretudo, uma das mais reconhecidas do mundo. Então, eu queria que vocês, para finalizar, deixassem um recado para os nossos diretores sobre a importância de trabalhar pedagogicamente com bons parceiros e trabalhar com certificações que sejam reconhecidas pela sua trajetória, pela sua expertise e pelo cuidado que se tem ao elaborar cada prova. Bom, do lado do CNA, principalmente o programa CNA na escola, é isso. Quando o André apresenta o programa do CNA na escola, a certificação faz parte daquilo. Então, todo o material do CNA que existe hoje é próprio e já prepara esse aluno para as certificações. Então, o aluno daquele colégio, daquela escola, ele já está sendo preparado com toda a gama de produtos que o CNA oferece. E ele pode ir fazendo as certificações, né, progressivamente. A equipe daquela escola também tem acesso à certificação, tem acesso a fazer os exames com valores mais baixos. Então, é uma excelente parceria. Você tem todo o conhecimento do CNA, todo o know-how do CNA, de mais de 40 anos, e você tem o selinho ali da Cambridge junto com a gente. Então, é um diferencial que aquele colégio pode usar e ter ali para o corpo docente e para os alunos. Bom, por parte da Cambridge, a gente queria muito agradecer ao CNA pela parceria, porque nós temos um grupo, né, muito grande de profissionais na Inglaterra e nos escritórios ao redor do mundo que são dedicados à elaboração da certificação e também à divulgação da certificação, não é? E instituições como o CNA são muito importantes. Por quê? Porque o CNA está
nos 4 cantos do país, então tem condições de levar a certificação para vários alunos, vários pais de alunos e também os professores, não é? Então, a gente faz um trabalho muito meticuloso de pesquisa, de elaboração de itens, de levantamento de dados. Tudo isso reverte para a pesquisa, para que os instrumentos sejam aprimorados, e a gente precisa dos centros autorizados como o CNA, que levam as certificações para vários lugares onde a gente não pode estar, né? E a gente fica muito feliz com essa parceria, e principalmente sabendo que o CNA tem um programa que foi elaborado com o intuito de especificamente desenvolver essas habilidades que os alunos precisam para chegarem nesses níveis pré-estabelecidos e que são globais, né? Como o quadro comum europeu, para saber que o aluno vai poder prestar uma certificação de nível A1, no caso das crianças, sim, A2, B1, B2, né? Isso dá muita segurança para o candidato, e também ele vai saber qual é seu norte, que caminho ele está seguindo nesse desenvolvimento linguístico, né? Não só os candidatos, que muitas vezes eles são jovens, ainda não estão entendendo o propósito daquilo, mas a gente tem a família por trás, né? Que sim, sabe o propósito daquilo e sabe o valor desse investimento para o futuro dessas crianças, né? Então, a gente agradece muito essa parceria. E eu agradeço vocês, foi ótimo esse bate-papo, acho que foi bem esclarecedor também para os nossos diretores, para os professores, para os pais de alunos e para os alunos que desejam obter a certificação internacional. Então eu quero agradecer a Daniela, ao Alberto e pedir para que todos continuem conosco nos próximos episódios. Muito obrigado mais uma vez ao CNA por essa oportunidade. A gente fica muito feliz em poder falar, né, diretamente com o público sobre as certificações, e por meio desse podcast a gente vai conversar com professores, com famílias, com os alunos, e é muito importante a gente trazer informações, né, da maneira mais clara que a gente pode sobre as certificações. Obrigado. Obrigada também. Eu acho que é o que o Alberto falou. O mais importante é levar informação, levar conhecimento para todo mundo, do Oiapoque ao Chuí, como o Alberto falou. Então, dá essa oportunidade para pessoas que não tiveram e de repente ainda não têm. Então, ouvir a palavra certificação já vai fazer isso. Então, é muito importante programas como esse, e eu agradeço em nome do CNA. Bom, eu termino aqui esse podcast de hoje e peço para que todos continuem nos ouvindo nos próximos episódios. Obrigada. Perdeu algum de nossos episódios? Então entre no Spotify ou no YouTube, ouça, siga e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo bilíngue. Podcasts CNA na Escola, ampliando o debate sobre educação para além da sala de aula. Você ouviu mais um podcast CNA na Escola, o ensino de inglês com voz própria.